Olá, gente, boa tarde. Na sequência da aula da semana passada, esse mês falaremos de China, tá? Então, eu separei aí nesses últimos meses de aula desse ano duas civilizações importantíssimas para a gente tratar, tá? E trataremos de China, tá certo? Na aula passada eu coloquei lá para vocês um texto, quem não leu, leia, tá? Dando uma história antiga da China, dos impérios, do período que foi dominado pelos mongóis, por Gengis Khan, comércio, tudo isso. Coloquei também alguns vídeos sobre a muralha da China, sobre a China em si, né? E sobre os guerreiros, como é que é? As estátuas de... não esqueci o nome. São os guerreiros lá que são feitos, as estátuas de todos os guerreiros, de milhares de guerreiros. Então, para vocês verem, para vocês conhecerem um pouco. Por que desses assuntos? Esse vídeo de hoje é mais para tratar do porquê. Tá? Na primeira aula nós falamos do histórico, hoje seria uma introdução, está um pouco fora de ordem, né? Introdução depois. Introdução deveria ser primeiro. Mas para tratar por que falaremos de China, tá? E por que falaremos depois de Índia. Mas por que China? Porque eu escolhi falar um mês inteiro sobre China, sobre a história de China, história antiga, história recente. Porque a China se tornou um dos maiores países do mundo, está rivalizando economicamente com os Estados Unidos da América, está protagonizando diversas ações mundiais. Tá? Então, para quem se informa, o mínimo, sempre vai ouvir falar de China. Tá? A China é um dos maiores parceiros comerciais de quase todos os países do mundo, inclusive do Brasil. Tá? O maior parceiro comercial do Brasil é a China. O país que mais compra produtos brasileiros é a China. O país que mais vende produtos para o Brasil é a China. Grande parte da tecnologia que a gente usa é chinesa. Tem aí o caso do Covid, que teve o epicentro, né, a origem, o que tudo indica, na China. Você tem a confusão aí, o embate, né, o atrito entre Estados Unidos e China. Tá? Os Estados Unidos ele vive em atrito com alguém porque os Estados Unidos depende do atrito para sobreviver, né? O atrito, grande parte eu falando dos Estados Unidos, né? Uma aula sobre China, mas falar sobre os Estados Unidos. Mas grande parte do dinheiro dos Estados Unidos, do que gira o dinheiro, os Estados Unidos têm uma economia poderosíssima, mas grande parte dessa economia está na indústria de guerra. Tá? A produção de armamentos, de aviões de guerra, de navios de guerra, de armas, de munições. Os Estados Unidos fatura bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de dólares com a produção de equipamentos para a guerra. Só que esses equipamentos só vão ser vendidos se eles forem ser usados, e para ser usado precisa ter guerra. Então os Estados Unidos ele depende do atrito, tá? Entre outros países e às vezes entre ele mesmo com outros países, para dar vazão aos seus produtos, a sua produção, a sua indústria bélica, que é a indústria de guerra, tá? Poderosíssima dos Estados Unidos, poderosíssima. Tá? E aí os Estados Unidos têm um atrito com a China, que dificilmente deixará de ser um atrito, por causa do tamanho dos dois. Tá? Dois gigantes, eles pensam 10 vezes antes de entrar numa briga, né? É diferente que se fosse Estados Unidos, como sempre é, né? Estados Unidos e Iraque. Estados Unidos vai lá e arrebenta. Estados Unidos e Afeganistão, vai lá e arrebenta. Estados Unidos e Rússia, aí afina. Com China, afina. Quer dizer, bate no pequeno, na hora de bater no grande a coisa não é bem por aí. Mas voltando à China. Inclusive, voltando aos Estados Unidos, aí, não sei se vocês viram, essa semana os Estados Unidos elegeu o novo presidente, Biden, do Partido Democrata, partido de oposição ao que estava lá, o Trump, e elegeu uma mulher como vice-presidente, uma mulher afrodescendente,
Isso é muito importante para um país conservador como os Estados Unidos. Muita gente estranha, né? Porque teve um presidente negro, Obama, teve, mas os Estados Unidos é um país muito conservador. Essas alterações elas têm que ser bem estudadas. Tá? Mas esquece Estados Unidos, vamos falar de China. Então, por que de falar de China? Por que eu escolhi tratar de China? A gente sabe muito pouco. O nosso currículo não contempla tanto a China. Tá? São escolhas que foram feitas, e a China, embora seja mencionada tudo, a gente não entra tão a fundo. E a China ocupa hoje um papel de protagonismo no cenário mundial. Tá? Então, a gente sabe muito dos Estados Unidos, sabe muito de Europa, de tudo. A nossa história é uma história escrita por europeus e descendentes de europeus que colocam a Europa sempre como centro do mundo, agora os Estados Unidos, e a gente esquece de países tão mais primordiais e essenciais para a civilização, que é o caso da China, da Índia e diversos outros. A China, para muitos estudiosos, é a primeira civilização, surge até, é contemporânea ou até surge antes das civilizações da Mesopotâmia, do Egito. A China é responsável pelo desenvolvimento de diversas invenções. A grande parte dos produtos ocidentais, eles têm origem, foram criados na China. O papel, a escrita, a pólvora, tudo mais. A China ela sempre foi muito importante. A questão é que a China ela sempre foi muito fechada. Tá? Falaremos disso durante essas aulas. Aí. A China, na metade do século passado, logo após a Segunda Guerra Mundial, o mundo se dividiu em dois blocos, né, capitalistas e comunistas. O pessoal do oitavo já está mais ciente disso, mas os outros, estou adiantando para vocês, o mundo se dividiu em dois blocos, né, dois grupos. Um grupo capitaneado pelos Estados Unidos, um grupo capitalista, como nós brasileiros, ficamos ao lado dos Estados Unidos, e um outro grupo de países que ficou ao lado da extinta, né, União Soviética, que hoje é a Rússia. Tá? Então, o mundo se dividiu. E os chineses, eles se aliaram ao bloco comunista. Os chineses passaram por uma revolução e se tornaram comunistas. O país de origem, né, de DNA imperial, que foi construído e se cristalizou a ideia de imperadores quase onipotentes, tratados como deuses. Falaremos disso também. Quem viu os vídeos já teve uma ideia disso, da Cidade Proibida e tudo mais, de como os imperadores eram tratados como divindades. E aí nesse país você vai ter uma revolução popular, uma revolução que vai tornar a China comunista, como é até hoje. Um comunismo meio diferente, torto, um comunismo capitalista quase, mas um comunismo. Tá? Então é importante a gente tratar disso, conhecer um pouco desse país, esse país que cada vez mais vai ser importante, cada vez mais vai estender os seus braços aí sobre tanto da influência política, mas principalmente na influência econômica. Tá? A China ela tem diversas ações controversas, diversas ações que a gente precisa analisar, no Tibete, em Hong Kong, uma dominação forçada. Então, várias ações que a gente precisa conversar, tá? Como são tratados lá, como é a cultura. Então é um país riquíssimo, um país que merece ser estudado, merece ser pesquisado. Tá? Vocês estão aí em casa, têm acesso à internet, podem pesquisar, podem conhecer, ver vídeos, filmes, tratando da China. Tá? Então é importante conhecer, ter um conhecimento de algo que já é e será cada vez mais importante, principalmente para o nosso país. Tá? O nosso país estava em cima do muro aí de para que lado queria pender, para Estados Unidos ou China. Por muito tempo ele ficou ali dos dois lados. Nesse último governo ele pendeu muito mais para o lado dos Estados Unidos, teve alguns atritos
desnecessários com a China e tudo mais, mas agora eu acredito que a coisa vai voltar. O Brasil vai, por ser o maior parceiro, por ser o maior comprador, o maior vendedor de produtos para o Brasil, eu acho que cada vez mais a China vai se tornar importante para o Brasil, então, para a economia brasileira, para os brasileiros. Cada vez mais a gente vai ter que se adequar, se adaptar a novos ares, e esses novos ares vão vir do Oriente, tá? No caso da China. Então nada mais justo que a gente conheça um pouquinho. Tá? No Brasil cresce cada vez mais o número de pessoas que estudam mandarim, que é uma das línguas mais faladas na China, tá? Porque o comércio Brasil e China está ficando cada vez mais forte, e quem dominar a língua vai ter mais facilidade. Para vocês que entrarão no mercado de trabalho no futuro, pode parecer ridículo falar isso, mas dominar a cultura chinesa, o mínimo que seja, o idioma, pode ser assim um grande diferencial no futuro. Tá? Cada vez mais você tem empresas chinesas, o comércio com a China vai ser ficando cada vez mais forte. Então essa ligação Brasil e China ela vai ficar cada vez mais poderosa. Tá? E às vezes conhecer a cultura, conhecer o idioma pode fazer muita diferença. Tá? Só para vocês terem uma ideia, no Brasil, antigamente aí, 50, 60 anos atrás, talvez um pouco mais, não se estudava inglês. Não tinha nenhum interesse de estudar inglês, porque o inglês era uma língua que não tinha nada a ver com o Brasil. No Brasil se estudava muito mais o francês e o latim. Tá? Eram as línguas estudadas. Por quê? Porque era muito mais fácil para o brasileiro depender de negociações, de conversas com europeus, com italianos, principalmente italianos, que teve uma grande migração, do que com o inglês. O inglês não tinha necessidade. Para que você ia aprender a falar inglês? O Brasil não tinha relação comercial basicamente nenhuma com os países de língua inglesa, até os Estados Unidos se tornar o que se tornou. E aí o Brasil passou a ser os Estados Unidos passou a ser o grande parceiro comercial brasileiro. E aí os brasileiros passaram a estudar que língua? Inglês. Hoje as pessoas sabem o inglês, por quê? Porque o inglês é a língua mundial. Por enquanto, como foi o francês, como foi o latim, e como pode passar a ser o mandarim por tempo. Então, hoje parece uma bobagem, mas em alguns anos essas coisas podem ter se transformado. Tá certo? Então, essa é a importância. Assim, o motivo do estudo, entender a história da China, entender como a China se construiu, como ela se tornou comunista, a cultura chinesa, ter uma ideia geral, tá? Para que seja uma bagagem cultural de vocês, que vocês podem ou não usar no futuro. Mas na pior das hipóteses, vai ser muito legal. Tá? Conhecer a China, conhecer a história chinesa lá, é totalmente diferente do que a gente está acostumado. Tá? Eu vou colocar mais alguns vídeos hoje aqui para vocês assistirem, se quiserem. Não, assistam, não estão fazendo nada mesmo. Para vocês conhecerem. Tá? Não vão se arrepender não, no futuro vocês vão me agradecer. Beleza? Boa semana a todos, se cuidem, semana que vem eu volto falando de China de novo. Tá bom? Fui!